Cartas de Paulo de Tarso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Mensagem presente no livro Fonte Viva, capítulo 69, editora FEB. O versículo. Assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor, ciente de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. Título da mensagem, presente no livro Fonte Viva, capítulo 69, Firmeza e Constância. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase, ao encanto improdutivo. A pretexto, como justificativa de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode se sustentar sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório, decisivo, firme, nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu, preconizou, apontou a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando. Criar alegria, concórdia e esperanças. Abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir, abrandar, aliviar o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso
e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes, ou seja, assíduos, persistentes, interessados, zelosos, para a edificação de seu reino em toda a terra. Breve comentário. Essa é uma página belíssima, belíssima. Esse versículo, essa recomendação de Paulo, peremptória, né? Bem decisiva, bem firme, é muito bela a todos nós. Nós ainda estamos com nossos pensamentos prisioneiros a certas formas de reagir e agir sobre conceitos que não são exatamente do Cristo, sobre conceitos e formas de vida que não são exatamente a que nós concordamos. Então pensamos numa forma de vida, concordamos que a melhor forma seria do Cristo, mas vivemos outra forma de vida. Então existe um problema, existe quase que um processo de dualidade dentro do nosso mundo íntimo. E essa dualidade é natural para quem está progredindo. Só que por vezes essa dualidade ela se torna uno, mas não no sentido de unicidade, como seria o ideal, né? Entre amor e ódio, só vai existir amor. Não, por vezes ficamos só no ódio mesmo. Esse é o problema. Por vezes não colocamos os nossos sentimentos à prova, em termos de servir, em termos de amparar, em termos de cuidar. Então, o versículo é muito sensato e muito firme na sua posição, deixando claro que a construção da implantação do reino de Deus nos corações dos homens será uma tarefa longa, árdua. Será necessário muito trabalho. E como é grande esse trabalho, a tal ponto do Cristo afirmar: todos, sem exceção, podem contribuir e necessitamos da contribuição de cada um. Todos são chamados para contribuir para esse progresso. Mas, por vezes, nos encantamos com essas palavras, achamos magnífico e retornamos à forma de viver a religiosidade como um processo de adoração de uma imagem distante. Nossa, que notícia bela! Que coisa maravilhosa! Hosana nas alturas! E as mais diversas frases que são belas, nenhum demérito, mas se só ficamos nessas frases, se só ficamos no princípio de adorar, de olhar distante, nossa, como tudo isso é muito belo, tudo muito maravilhoso, nós não estamos vivenciando o cristianismo. Então, Emmanuel foi muito feliz ao colocar essas duas questões, firmeza e constância. Nós ainda não somos firmes, ou seja, nós ainda não somos 100% decididos. Nós oscilamos em termos de ora concorda, ora não. Nesse contexto eu concordo com Cristo. Agora, se for no contexto onde o seu bem-estar está em jogo, aí a firmeza vai embora, né? Aí temos que seguir o bem-estar pessoal. É sem sentido isso. Ou você concorda com Cristo e está disposto até mesmo a sacrificar o seu bem-estar pessoal em nome do bem, em nome do amor, em nome desse projeto do Cristo, ou nós não estamos sendo firmes o suficiente. E ora, por vezes queremos ser cristãos, e muitos assim ainda acreditam, né? Eu sou cristão, eu busco a minha religiosidade aos domingos. Eu tento ser religioso, igualzinho como eu fui há 800 anos atrás, 1000 anos atrás, em que eu ia para um princípio religioso, ficava lá, eu estava doando umas horas da minha vida para orar para Deus, para agradar a Deus, né? Estou quebrando um galho para Ele, estou orando para Ele. Ou seja, uma visão essencialmente materialista, como se Deus é que precisasse de nossas preces,
como se Deus é que precisasse de nossa adoração. Não é esse o princípio. Nunca foi. Esse era a forma religiosa mais rudimentar e arcaica que existia no mundo. Os povos mais bárbaros faziam isso. Sacrificavam animais, achavam que tinham que agradar esses deuses, ainda acreditavam em múltiplos deuses. Tá vendo? Sacrificou um animal para a floresta, conseguimos frutos, achamos frutos, mas não sacrificou para o Deus da chuva. Aí deu ruim, choveu muito, alagou aqui a região e tal. Então, era esse primitivismo. Então, ainda acreditava-se nesse princípio de adoração, que havia necessidade de adorar. Não é esse o princípio de nenhuma fé religiosa moderna hoje da Terra. É para você se transformar e ir em direção ao Pai, para obrar em nome do Pai, para se desenvolver. Hoje, todas as religiões mais modernas deixam claro: aqueles que buscam a religiosidade estão buscando se transformar moralmente, intelectualmente. É esse o princípio. Só que, por vezes, queremos só fazê-lo durante algumas horas, e o resto das horas queremos viver outros princípios. Isso não é possível dentro do cristianismo. Então, há uma necessidade, há uma constância. Não podemos, agora eu vou ligar a chave cristianismo. Peraí, agora eu vou desligar, porque agora eu tenho que ser incisivo, agora eu tenho que concorrer, agora eu tenho que esmagar os adversários, agora eu tenho que destruir a concorrência. Não funciona assim, né? Você não pode uma hora quer amar, outra hora quer odiar. Ainda quer escolher quem vai amar. Não podemos ser assim. Temos que dilatar esses potenciais de amor. Senão nem os próprios amores mais próximos seríamos capazes de amar. Então o exercício do lar é para desenvolver essa firmeza, essa constância. Sendo que depois temos que expandir. Temos que ser bondosos, caridosos, na essência da caridade, como Jesus assim entendia, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão e tolerância das imperfeições alheias e perdão das ofensas, esses sentimentos que temos que animar e assim reagir, é com constância e com firmeza, com força de vontade, né? Então Emmanuel comenta assim pra gente: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se, a ficar improdutivo, olhando, admirando, nossa, como a criação divina é bela, que maravilha. Olha esse versículo, nossa, que lindo. Que versículo encantador, é impressionante. Não tem problema esse primeiro encanto, o problema é ficar somente nele. Agora compreendi mais profundamente o que quis dizer essas palavras. E ele não se torna nenhuma ação, ele não modificou nenhuma forma como você age e reage. Você volta a trabalhar com as outras pessoas igual como um ateu volta a trabalhar. Você volta a interagir com outras consciências de uma forma totalmente equivocada, desafortunada, agindo mal um para com os outros, pensando mal do próximo. Então, muitos a pretexto, ou seja, como um princípio de justificativa, eu quero garantir a iluminação da minha alma. Muitos corações fogem à luta. Acho que tem que ficar em meditações profundas, uma vigília profunda, pensamentos profundos. Eu não posso conviver com fulano, tenho que descobrir os mistérios divinos. Mas o mistério divino é você exercer o amor e fazer tudo por amor. É você ir lavar a louça e lavar feliz por amor, reconhecendo, olha que grandeza que é o poder do detergente. Eu estou podendo lavar um prato que eu não vou comer nele, outros comerão. Eu estou também lavando o meu próprio prato, estou lavando o copo. Que belo copo, que belo prato. E você passa a mergulhar em sentimentos de gratidão, sentimentos de humildade e sentimentos de estar fazendo parte de um conjunto e colaborando com esse conjunto, mas não colaborando zangado, chateado. Mais uma tarefa?
Então você passa a querer se integrar em todo o conjunto da vida. Não importa que lavar a louça, varrer um chão, não importa o que é para fazer, você quer fazer com os potenciais de amor que você tem na sua alma. Ah, mas educar uma criança, cuidar de uma criança, não importa. Cuide e oferte o seu coração com amor. Oferte os seus potenciais da sua alma, o melhor que você tem, em todos os momentos. É esse o processo, porque ainda não sabemos amar. Eu sei que por vezes é meio complicado falar isso e aceitar, porque acreditamos que amamos, mas nosso amor é infantilizado, nosso amor é manco, nosso amor não é firme nem constante. Oscila, uma hora você ama, outra hora você não ama. Não vou nem dizer que odeia, porque é muito forte. Uma hora, digamos que você ama, outra hora o sentimento de contrariedade domina o santuário do seu mundo íntimo e você desliga a lâmpada do amor da sua consciência e fala, não, agora eu vou agir mal, porque eu tenho que educar fulano, né? Eu tenho que transformar aquela outra consciência. Ele tem que perceber que ele está me fazendo mal. Como se ele percebesse, ele conseguisse automaticamente produzir o bem. Então, a nossa visão é de total distância de como é o conjunto da vida. Outros corações, outras criações divinas que convivem conosco, estão em desenvolvimento. Não sabem amar, não sabem perdoar, não conseguem compreender as imperfeições alheias, as dificuldades alheias. E adivinha? Nós também. Então, por isso que fora da caridade não há salvação. Não tem como você avançar e ofertar o seu coração em produzir o amor, produzir a paz, a harmonia, deixar os rastros da afabilidade e da doçura, se você não desligar os azedumes do seu coração. E o pior, se você ainda por cima fugir à luta. O que é fugir à luta? É estar em convivência, em situações adversas, em situações difíceis, e que vai demandar o seu coração generoso, vai demandar que você ame em condições adversas, fora das condições de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Não, eu só amo se tiver 20 graus Celsius. Se tiver 32, nossa, tá muito quente, não tem como amar, eu fico amargo. E se tiver 18, tá muito frio também, eu não amo. É esse o grande teste, é essa a grande prova para todos nós. A pior prova não é errar no que a gente não tem consciência. A pior prova é você não ofertar o seu coração, você não amar, não se colocar à disposição para ofertar o melhor do que você tem, sabendo que você tem esse recurso e não o executa, não implementa. Então, o desenvolvimento da fé, aqui fé no sentido de fidelis, né? Fidelidade, mas o conceito de fidelidade em termos dessa relação de confiança. Então essa relação de confiança elege o seguinte pensamento: tudo que Deus planeja para o meu destino é para me aprimorar, me desenvolver. Ele me ama profundamente. Então, essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Mas você é confiável? Porque confiança é uma mão de mão dupla. É uma questão de mão dupla. Não existe a relação de fé isolada. Então, muitas pessoas analisam o sentimento da fé como algo isolado. Eu tenho fé em Deus. Como se isso bastasse. A questão, Deus pode ter fé em você? Deus pode depositar confiança em você? Você é confiável? Quando surgir um aperto, você vai perdoar? Quando surgir um aperto grave, você vai compreender? Quando você perceber corações que não amam, que estão com dificuldade de amar, te cercarem para te odiar, para te maltratar, você vai tolerar, vai compreender aquelas imperfeições, você vai perdoar e gerar o bem para essas consciências. Essa é a visão do Cristo. É esse o conhecimento que ele aguarda de todos nós, que colocamos ele em prática. Não vai colocar numa chave, nossa, que livro lindo, são versos maravilhosos.
bota numa moldura e coloca num quadro na parede. Não é isso. Quando ele diz aqui que ele representa uma visão, é uma visão de vida. É uma visão de vida. Então essa visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Mas como assim capacidade de auxiliar? Você não está mais prisioneiro no bate e rebate. Você não quer mais viver e conviver como um carrinho bate-bate. A fulano bateu no seu carrinho, aí você quer bater no carrinho do outro. Quem já foi em parque de diversão sabe o que eu estou falando. Aquele carrinho bate-bate. Você não está mais preocupado. A pessoa bateu no seu carro, você não está preocupado em ir lá bater de volta. Você sabe que você tem a capacidade de auxiliar. Você sabe que você está conseguindo enxergar o todo. Você está ganhando a visão de todo o processo. O outro está reagindo assim porque ele também não ama. O outro está reagindo assim porque ele não consegue gerar o bem. Ele também não consegue compreender, ele não consegue perdoar. Então, basicamente, a fé, no dito popular moderno, seria pega a visão. Pega a visão de como funciona o processo educacional e como funciona o processo chamado lei de progresso. Como que essa lei se estabelece? Ela se estabelece para que você tenha, primeiro, resistência ao mal. Resistir e não revidar. E, acima de tudo, reconhecer que você tem fragmentos de amor, fragmentos de fraternidade, coloque em prova. Prova que você consegue pegar esse fragmento, essa pequena semente e germinar ela. Você vai ficar com muito mais atenção em regar esses sentimentos, em alimentar essas percepções, do que ficar de bate e rebate com vingança, de bate e rebate com bobagens que só te atrapalham. É essa visão que a Boa Nova trouxe que é diferente. Porque a única visão que existia no passado era olho por olho, dente por dente. Recebi um tapa, eu dou um tapa. Recebi um soco, dou 3 socos. Aquela coisa desordenada, autodestrutiva. Tribos inteiras de grupamentos, seja indígena, seja de grupamentos não indígenas, enfim, da pré-história, as tribos se assassinavam umas às outras. Não ficava quase ninguém para contar a história. Então, o que nós descobrimos disso tudo não funciona. A lei olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo sem os olhos e todos sem os dentes, de ambos os lados. Então, essa visão de convivência, essa visão de mundo não funciona. Mas o outro gerou mal. Sim, coração que não ama, mentes que não possuem sabedoria, agem mal, escolhem mal. É assim. Como é que você tolera uma criança? A criança está na escola, começou a aprender a ler e escrever. Você chega para a criança e fala, você tem que escrever 100%. Que garrancho é esse aqui? Impossível de ler. Mas, meu amigo, esse aqui é o 2º dia dele na escola. Ninguém faz isso com alguém que está no 2º dia de escola. Com relação ao amor, com relação à fraternidade, com relação a esses potenciais mais sublimes, mais divinos, somos criancinhas ainda, estamos aprendendo. Não sabemos ainda amar. É esse o conhecimento-chave. Somos ainda crianças espirituais. E já sabemos pela doutrina espírita. Estamos num planeta onde possuem espíritos muito mais velhos do que nós, e espíritos que chegaram há pouco tempo a essa unidade de desenvolvimento chamado planeta Terra. Os índios são espíritos recém-criados há pouco tempo. Até a própria ciência da Terra, a própria forma legal de observar o índio, trata ele com mais respeito por saber que ele vive uma consciência ainda rudimentar e temos que respeitar esse período. Então, igualmente, outras pessoas que convivem conosco, quem disse que essa pessoa sabe amar? Quem disse que ela sabe gerar bondade? Talvez é você que tenha que dar esse exemplo. E você não vai conseguir dar esse exemplo se toda situação que surgir de animosidade, de contrariedade, você explodir em excessos para querer impor formas de vida.
Você fica mal, fica zangado, querendo forçar formas de vida e no final não vive nada diferente. Só vive isso. Só vive esse azedume de sentimentos, esse azedume de pensamentos. E depois questiona, poxa, por que minha vida é tão infeliz? Por que eu não consigo produzir alegria? Mas em nenhum momento você quis produzir alegria. Você tinha o conhecimento de como é produzir alegria. Você vai ter que tolerar aquela imperfeição do outro. Você vai ter que perdoar aquilo que você classifica como imperdoável. É isso. E temos que vir à Terra e viver esse cenário. É no cenário que a gente aprende. Caramba, não é que eu fiquei zangada? Aí você anota. Caramba, não é que eu fiquei zangada. Não é que eu não consegui compreender o outro. Eu achei que ele tinha que me entender na hora e aceitar tudo, e no final não foi assim. Exato, não foi. Porque nós não estamos usando a visão do Cristo, a visão da Boa Nova, a visão do Evangelho. É esse conhecimento sublime. E aí sim, com esse conhecimento e capacidade de auxiliar, podemos colocar sempre o nosso coração à prova. Coloque seu coração à prova. Ame mais, tolere. Produza o bem, seja alegre. Perceba a maravilha que é a vida. Então, quem penetrou a terra espiritual da verdade, dessa verdade, encontrou o quê? O trabalho por força maior. Ah, por que o trabalho? Ele está falando que é o trabalho remunerado? Que trabalho é esse que ele está falando? Tudo é trabalho. Tudo na terra é trabalho. Nós que não entendemos os símbolos. Você está respirando. É um processo praticamente que a ciência classifica como autônomo. Mas se os seus músculos da caixa torácica não trabalharem, não realizar um trabalho mecânico, você não respira. Alguma coisa Deus está querendo dizer com isso. É um símbolo. Até para você absorver o oxigênio, para oxigenar o seu corpo inteiro, você precisa trabalhar. Ué, então peraí. Para manter a vida biológica, eu preciso ter um trabalho contínuo e incessante, cíclico, contínuo, incessante e cíclico. E para manter a vida espiritual? Ah, porque o espírito morre? Não! O espírito vivendo a verdadeira vida. Uma vida em que ele exerce amor, uma vida em que ele transpira carinho, solidariedade, fraternidade. Ele vai ter que se esmerar, ele vai ter que produzir esse trabalho. Ah, mas como assim? A sua consciência, onde estiver, seja nos trabalhos do lar, cuidando de uma família, de uma criança, de um idoso, não importa. Você está exercendo trabalhos, sua consciência está participando. Não faça por azedume. Ai, meu Deus, lá vou eu fazer isso de novo. Ai, meu Deus, lá vou limpar o chão de novo. Por que Deus não me colocou num planeta em que a gravidade era menor e a poeira não ia para o chão, ela ia para o céu? Tem um motivo, né? Eis o motivo. É um trabalho incessante. Então, todo espírito, quando reencarna, ele tem que ser avisado. Olha, você vai lavar louça pro resto da vida. Ou alguém vai lavar por você, mas está lá o trabalho. Você vai ter que limpar o chão. Você vai ter que lavar o seu corpo físico. Você vai ter que movimentar a caixa torácica durante a vida toda, senão você não respira. E o mesmo com relação à sua consciência. Agora, saindo da parte fisiológica, indo para a parte espiritual. Você, como um espírito que pensa e que sente, não estou falando de sentir dor, sentir as sensações do corpo físico. Eu estou falando de sentir a sensibilidade da sua alma, os sentimentos que você elabora. Sentimentos nobres. Você vai ter que botar eles para trabalhar. Esses sentimentos vão ter que ser trabalhados. Deus e o Cristo não vai trabalhar eles para você. Você vai ter que trabalhar eles. Onde? Exercendo as funções aqui na Terra e colocando a sua consciência para produzir boas escolhas, bons métodos, animando os sentimentos mais nobres, compreendendo que todos nós somos irmãos e que temos que implantar o bem, o amor e as possibilidades de uma convivência cada vez melhor por esforço genuíno individual. Seja mais pacífico. Ouviu um problema, não comece uma crítica. Seja o pacificador.
É trabalho. Dá trabalho isso. E mesmo local de trabalho, você está vendo que alguém está ficando para trás, fulano não está conseguindo dar conta do trabalho, eu acho que ele vai ser demitido, hein? Eu acho que ele vai ser demitido. Ajude ele! Meu Deus, você não pode ajudar ele? Não, se eu ajudar ele, vai que ele fica bem na fita e pega a próxima promoção e eu fico para trás. Então, você não quer viver essa verdade espiritual. Você quer viver a verdade material. Você quer viver e ser agraciado pelos recursos da matéria. Somente isso. Boa sorte. Não tem problema nenhum. Então aqui quem está falando aqui é quem penetrou a terra espiritual da verdade. Então se você quer viver e somente obter os recursos materiais e viver único e exclusivamente para a matéria, então tudo que você já pediu já vai lhe ser dado. Só que você não vai evoluir. Você não vai progredir como espírito imortal que você é. Então você vai desencarnar e vai perceber que ficou encantado com os brinquedinhos de Lego da Terra. Numa condição altamente infantilizada. Não porque alguém te induziu, não porque as circunstâncias foram difíceis, não porque as adversidades externas estavam conduzindo sua consciência, mas porque você quis fugir do grande trabalho, o trabalho maior, que é desenvolver a sua alma, desenvolver os recursos de amor e sabedoria que estão escalados somente para cada um de nós. Então o Senhor e os discípulos não viveram apenas em contemplação. Eles oravam sempre. O Cristo sempre orava. Enquanto Jesus estava convivendo, morando na casa de Pedro, na casa de Simão Pedro, Simão Pedro, pescador, acorda cedo. Né? Tem pessoas que têm orgulho disso. Acordei 5 da manhã, tão orgulhoso disso que eu consigo acordar às 5 da manhã. A pessoa vibra com isso. Aí ele chega na janela, na porta, está vendo Cristo retornando do monte. Ele já tinha acordado às 4. Ele foi orar primeiro, para o dia. Não só para o dia, mas para tudo. Porque isso está dizendo então que o Cristo precisa de orar. O Cristo, ele quer estar em ligação contínua com o Pai. E para reequilibrar as potencialidades dele, reequilibrar não porque estão desequilibradas, porque ele precisa desse manancial e quer deixar esse exemplo vivo para todos nós. Todos nós precisamos desse manancial. Todos nós precisamos aurir forças e recursos que nós não temos. É assim que funciona. Não tem jeito. Então, eles oravam, sim, porque ninguém pode se sustentar sem o banho interior de silêncio. Restaurando o quê? As próprias forças, nas correntes superiores de energia sublime, que fluem dos mananciais celestes. Então, quando observamos o exemplo do Cristo, como ele está em nível de Cristo, é um nível muito acima, certamente ele estava aurindo comunicações com o Pai para outros propósitos e outras definições que às vezes transcendia aquela experiência. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o exemplo que não importa em qual nível você está, imperfeito, espírito puro, espírito bem-aventurado, que é a sua última definição como última encarnação na Terra, o que se torna um espírito na sua última encarnação aqui na Terra? Um espírito bem-aventurado. Aí escalou, cresceu, se tornou um espírito puro. Aí todo mundo acredita, como aqui na Terra acredita, né? A forma materialista de interpretar a vida. O que é progresso? É você adquirir potenciais e mais potenciais e não depender de ninguém. Ser altamente autossuficiente, autocapaz, resolve tudo. É o tal. Ele não precisa de nada e nem ninguém. Essa é a visão materialista. Então temos que observar que tipo de visão estamos vivenciando. A visão do Cristo é diferente. Você sempre vai precisar do Pai, porque o Pai é o todo. O Pai é tudo. Deus é tudo. Todos nós somos criaturas, não criadores. Somente o Pai cria em máximo amor e infinita sabedoria. Aqueles que querem refletir a luz divina, e todos possuem esse potencial, que venham treinar esse reflexo. Mas adivinha,
você vai continuar fazendo oração, você vai continuar buscando esses recursos de luzes cada vez mais sublimes, em tarefas mais complexas, e angariando sempre a atividade de cooperação. O Cristo deu esse exemplo. Não se desenvolve nada aqui na Terra sem cooperação. A natureza funciona por cooperação. Tudo funciona por cooperação. Então, nosso coração que está adoecido, a nossa consciência que está adoecida, não tem sabedoria e nem amor. Acredita somente na individualidade. Então, precisamos despertar e perceber, nossa, não é que essa visão não é do cristianismo que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, que eu estou obrando. É esse o problema. Nós estamos mergulhados em formas de vida que não necessariamente nós escolhemos com sabedoria. E esse é o problema de não ter sabedoria. Você aceita qualquer coisa. Você vive a experiência que te apresentaram. A forma como você corta cabelo, a forma como você faz comida, você foi apresentado dessa forma, você não teve escolha. Mesmo que você tivesse escolha, você não buscou essa escolha. A forma como você usa o banheiro, a forma como você toma banho, a forma como você usa os recursos da natureza, você herdou de outras gerações, você não questiona. Você pega a visão das outras gerações, torna ela ainda mais otimizada, mais maquinal, com menos sentimento, com menos sabedoria, e acha que está fazendo uma escolha. Mas você não está fazendo uma escolha. Você está simplesmente adaptando uma visão de outras gerações. É esse o problema. Então, a visão da Boa Nova, a visão do Cristo, é complexa, não é simples. Então, ele deixa claro, Emmanuel fez uma comparação brilhante. A prece e a reflexão, não só a prece, né? Você tem que refletir sobre os seus atos. Você tem que refletir sobre como o seu coração operou naquele dia. E refletir como você quer que o seu coração opere. Não, eu quero operar melhor amanhã. Eu quero amar mais. Eu quero me importar menos com bobagens. Eu estou muito preocupado com bobagem e estou deixando de amar as pessoas como eu deveria amar. Eu estou deixando de ofertar o meu coração como eu deveria ofertar. Então essa prece, essa reflexão, constitui o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. É o lubrificante. O motor a combustão só funciona por devida lubrificação. Caixa de marcha só funciona devido à lubrificação. Senão, em poucos segundos, o metal encosta em metal, o atrito metal-metal gera fenômenos de adesão. Esse fenômeno de adesão leva à destruição das superfícies. As peças, os componentes se destroem. Então, está deixando claro, não é que você não tenha capacidade de operar, é que sem a lubrificação vai ser muito mais difícil. É muito mais difícil sem essa lubrificação. E olha, existem riscos em operar sem a lubrificação. As superfícies podem se destruir. Então pode surgir diversos sintomas. Pode surgir trincas, fadigas de superfície de contato, scurrying, scuffing, diversos tipos de classificação de formas, de modos de desgaste. E aí vamos compreender a grande comparação que Emmanuel está trazendo, que é o setor e a atividade de tribologia, a ciência que estuda o atrito, né? Tribos, do grego, atrito. Então a ciência que se dedica ao atrito, chamada tribologia, igualmente também investiga e analisa a lubrificação. A capacidade de separar um pouquinho ali as superfícies e operar sem se destruir. É um símbolo profundo. É um símbolo profundo. Ele está fugindo do trabalho? Não, ele está operando. Ele tem que empurrar aquela superfície? Ele está empurrando. Ele tem que empurrar um bloco de não sei quantas toneladas? Ele está empurrando. Mas ele tem um lubrificante que reduz a carga, que reduz o esforço, porque você coloca outros potenciais em serviço. Você está cisalhando agora um fluido líquido. E não está simplesmente atritando superfície com superfície. Então, quantos atritos de convivência poderiam ser reduzidos, talvez até anulados,
Se utilizássemos mais a prece, a reflexão, antes de falar, antes de agir, antes de colocar o nosso coração para chicotear o outro, para maltratar o outro, para apontar faltas. Então quem faz isso está fazendo vivendo de uma forma irrefletida, sem reflexão. É o que nós chamamos de leviandade. A palavra leviandade significa isso, irreflexão. A pessoa não está refletindo o que está fazendo. Está reagindo no calor da hora. A pessoa está chateada. Alguém foi falar com ele, esbraveja. O que às vezes a sua chateação porque alguém brigou com você e você ficou alterada, aí você quer brigar com alguém. Mas essa reação de querer brigar com alguém é uma irreflexão total. Por vezes você vai maltratar as pessoas que você mais ama em casa. Você tem uma experiência ruim no trabalho ou ruim no trajeto e chega em casa de forma irrefletida e maltrata todo mundo. Chicoteia as pessoas com o seu coração, não no que ele tem melhor para produzir e gerar, mas em condições totalmente distantes do cristianismo. Então temos que entender a prece e a reflexão, é claro, ela permite a gente viver as experiências da Terra com mais facilidade. Mas não podemos fugir dessas experiências. Não podemos parar de operar a maquinaria da convivência, a maquinaria dos trabalhos que temos que executar aqui na Terra. Então, importa reconhecer, porém, que o Mestre e os seus aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Então é óbvio, eu tenho que aprender matemática. Aí você tem que fazer um monte de exercício de matemática. Eu tenho que aprender a andar de bicicleta. Você vai ter que ficar várias horas andando, caindo. Uma hora você consegue andar. Mas você vai ter que passar por essa experiência, você vai ter que desenvolver essa vivência. E por que achamos que o amor, a compreensão e o perdão são diferentes? Mas como assim eu vou produzir o bem? Como é que eu faço para produzir o bem? Pedi, buscar e batei. Pedi caminhos diferentes para o seu mundo íntimo, para transformar o orgulho, a vaidade, a presunção, todos os abismos que nós temos experiências. Buscar, aprender como se faz o bem. Deixa eu ver como é que é esse negócio de bem. Eu acho que eu faço bem, mas eu acho que eu faço muito mal. Eu quero melhorar ele. A minha capacidade de produzir o bem. É isso. Somente aqui nessa lavoura ativa. Nessa lavoura ativa do bem. Mas aí eu vou sofrer, poxa. Eu não quero sofrer. Então, em algum momento da tua vida você aprendeu alguma coisa sem sofrimento? Não existe isso. E o próprio fato de classificar como sofrimento é muito mais alegando um defeito moral do que uma situação de grandeza. É um defeito moral nosso. Tudo a gente enxerga sofrimento. Tudo. Mas esse trabalho é ruim. Mas essa atividade é ruim. Mas fazer isso é ruim. Aí chega um espírito de luz, um espírito que já se desenvolveu, ele vai lá e executa as tarefas piores da face da Terra. E muito bem feliz. Ainda fala que tarefas maravilhosas. Então o problema não está na tarefa. O problema não está na experiência. O problema está em nós. Quem não ama e quem não tem sabedoria, vive o clima do tudo bom e nada presta. Tudo é bom, tudo é belo, mas nada presta. Temos que fugir dessa visão materialista e pegar a visão do Cristo, a visão do cristianismo. Então, aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. E só o clima de serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Essa frase é importantíssima de Emmanuel. Importantíssima. Ele não está falando só o serviço. Ele não falou, você tem que estar no serviço. Não é isso. Só o clima do serviço. Quando ele botou o clima do serviço, ele deixou claro. Não adianta você ir trabalhar e fazer as atividades de má vontade.
Olha, eu fiquei 30 anos cuidando de uma criança, de um idoso, disso, daquilo. Mas você fez de má vontade, reclamando todo dia. Sem falar, mas no seu mundo íntimo você está reclamando, gritando. Como se ninguém pudesse ouvir os seus pensamentos. Como se ninguém pudesse perceber a sua consciência berrando. Que você está ali por contrariedade. Porque você está ali por restrições de destino. Se você tivesse uma conta bancária gorda, você não estava ali servindo. Você já tinha metido o pé. Ou seja, por vezes somos blindados e brindados ao mesmo tempo, né? Uma blindagem, e somos brindados, ou seja, agraciados, por termos restrições de destino. Não, você tem que ficar aqui, você tem que fazer isso, e o destino vai te restringindo. Para quê? Para que você possa estar naquele serviço e adquirir o clima de serviço. Não é porque você está em serviço, você tem clima de serviço, não. A maioria trabalha reclamando. A maioria trabalha olhando para o relógio para ir embora. A maioria não entende a grandeza do que é trabalhar, mesmo em qualquer tipo de atividade. Não compreendemos ainda. Vivemos uma forma infantil em relação ao trabalho. Todos nós. O quanto antes admitirmos isso, melhor vamos conseguir desenvolver o clima do serviço. O clima que a pessoa fica feliz em estar sendo útil, feliz em estar sendo produtivo, feliz em estar podendo colaborar além do seu próprio umbigo. Não, meu maior prazer é lavar meu próprio umbigo. Não faço mais nada, só lavo meu umbigo. E tem pessoas que vivem assim a encarnação inteira. Porque os recursos materiais lhe foram ofertados. É uma prova, é um teste. Como é que você reage quando você tiver muito recurso material? Você vai buscar fazer alguma coisa por alguém? Você vai buscar se doar por alguém? Agora, cuidado, hein? Mesmo por vezes com recursos materiais, você pode estar executando sem o clima de serviço. Sem o clima de serviço. Então, só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito. Então, não é trabalhar por trabalhar. Não é fazer tarefas, assumir funções por assumir funções. Você vai assumir reclamando de todas as funções. Você vai estar ali executando, chateado. E o pior, executando com pressa, executando mal feito, para não ter que ficar sendo amolado por aquele trabalho. Você parece a batata quente, parece um carvão mineral pegando fogo, em chama. E parece a batata quente, você quer jogar... Epa, trabalho! Quer se livrar logo dele. Faça por amor. Coloque seu coração em amor no que está fazendo. Em todas as tarefas, o seu clima de serviço vai mudar. Aí sim você consegue reestruturar o espírito. Aí sim você consegue reestruturar o espírito. E o que? Santificar-lhe o destino. Santificar o destino, você não está fazendo mais por interesse pessoal. Você não quer mais obrar e viver simplesmente para ficar buscando qual é o seu desejo central. Se o seu desejo central é egoísmo, se o seu desejo central é ficar no ócio, não fazer nada e ficar apreciando as maravilhas da vida e só se divertindo, você não tem o clima de serviço ainda. Você só está trabalhando porque está sendo obrigado. E tem várias pessoas que vivem assim. Olha, quando eu me aposentar, eu não vou fazer nada. Eu vou parar com tudo. Só que ele não percebe que ele manda essa mensagem subliminar. É tão forte, é tão forte. Ele manda essa mensagem até para o corpo físico. E vários recursos do corpo físico passam a ficar desestruturados. Porque você está desestruturando o seu próprio espírito. Ele não está falando que o clima de serviço consegue reestruturar o espírito? Então quer dizer que se você entrar no clima contrário, você consegue desestruturar o seu próprio espírito. Nossa, do nada começou a aparecer problemas. Tô com isso, Claro que tá com problema. Você tá animando essa consciência de que não quer fazer nada. Ok, não quer fazer nada, não faz. Mas assume as consequências. E assume conscientemente, porque é você que está produzindo. Não vem botar culpa em Deus, botar culpa no Cristo. Nossa, Deus não está me vendo.
Como não está te vendo? Você quer viver um outro clima, diferente da sua própria essência. A sua essência não é a fraternidade? Qual é a essência do mundo animal? Se multiplicar e preservar a vida. Animais não pensam em nada mais além disso. Ah, mas eu meio que penso assim minha encarnação inteira. Só penso em me preservar e me multiplicar. Sim, mas você está pensando somente nisso porque você não quer pensar na fraternidade. Você não quer desenvolver a fraternidade. Você não quer desenvolver o amor. Você ainda não está vivendo o clima de serviço desse ideal. Quando você começar, pode ter certeza, o trabalho é longo, árduo. Porque você vai perceber, nossa, aquele dia eu lavei a louça. Eu lavei a louça zangada. Não queria estar lavando nada. Minha vontade era quebrar tudo. Isso é clima de serviço? Nossa, limpei o chão zangada. E não amando cada recurso daquelas potencialidades de estar ali limpando um chão. Aí você quer chegar em cidade do nosso lar, quer chegar em outros lugares fora do corpo físico, achando que a sua consciência vai obrar no bem automaticamente. Vai achar que seu coração vai gerar amor automaticamente. Não vai. Por isso que está falando santificar-lhe o destino. Você pode traduzir o seguinte: esse santificar-lhe o destino significa você ganhou experiência em viver os pontos mais altos da sua própria alma. Você desenvolveu esses recursos, você desenvolveu sentimentos mais nobres, você criou sabedoria, desenvolvendo pensamentos mais sofisticados, de amor, de brandura, de afabilidade, de doçura. Você está saindo do seu próprio cativeiro. Parabéns! O seu destino é amar cada vez mais. É estar atuando em produzir cada vez mais com seu coração valoroso, que estava adormecido, que você estava meio que adormecido. Então por isso que ele passa a santificar o destino. Porque você vai conseguir fazer o melhor cada vez mais. E mais, e mais, e mais. Passa a se tornar mais experiente em produzir o bem, mais experiente em tolerar o mal, tolerar os problemas, tolerar as situações e produzir o bem. É essa a visão do cristianismo. É isso que você se propõe a aceitar o cristianismo. É renovar-se para as alturas, para produzir um bem cada vez maior. Então Paulo de Tarso, ele foi realmente decisivo e firme em várias advertências e avisos. Mas ele deixou bem claro, ele preconizou e apontou a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação. Ah, mas eu tenho que ter firmeza e constância quando? Sempre. Firmeza é a mesma intensidade e essa firmeza de continuar crescendo, essa força de vontade. Só falar vontade não dá certo mais, né? Temos que falar força de vontade. É essa firmeza. Eu vou me superar. A pessoa vai brigar comigo e por dentro eu tô rindo, feliz, tranquilo. A pessoa vai me maltratar e eu tô tranquilo. Eu quero gerar o bem. Eu não quero mais ficar refletindo imagens do que é mal, do que é desequilibrante, do que é desagregador. Eu quero ficar com a firmeza dos meus ideais focado no Cristo. E eu quero tentar fazer o possível de não ficar oscilando. Ora eu faço, outra hora eu não quero mais fazer. Ora eu faço, não quero ser inconstante. Eu quero manter a constância nessas tarefas mais elevadas. Para quê? Para que possamos ser abundantes em ações nobres com o Senhor. Por que ele botou com o Senhor? Porque é o Cristo que está nos patrocinando. É o Cristo que está destacando. Fulano, você vai ficar lá como anjo da guarda de Beltrano. Sempre fique soprando na cabeça dele. Ame mais, perdoe mais, tolera, compreende. Imagina uma condição muito adversa. A pessoa está zangada com você porque passou por um grande drama. E às vezes está passando um grande drama psicológico. A pessoa está muito desequilibrada. E está vivendo a pior situação dos maiores desequilíbrios que existe na humanidade. Ela não está buscando no manancial do Cristo exercer o amor.
nos são dadas infinitas possibilidades durante uma encarnação para exercermos o amor. E você quer exercer contrariedade, você quer exercer outras bobagens. Mas quem está patrocinando isso tudo é o Senhor, é o Cristo, por infinita misericórdia por todos nós. Mas que ações nobres são essas que eu deveria estar executando? Agir ajudando? Não é para agir criticando? Não é para agir maltratando? Não, é ajudando. Criar alegria. Você está perto de alguém, a pessoa está num nível de prostracismo, ela vive o clima do tudo bom e nada presta, reclama do tempo, reclama do sol, reclama do não sei o que, reclama do não sei o que lá. E se bobear, você cai nesse clima. Então, qual é a sua missão? Quando estiver cercado de pessoas assim, cria um clima de alegria. Modifique o ambiente psíquico do local, seja uma luz. Faça comentários alegres, faça comentários, não alegria jocosa, que você quer fazer críticas e chicotear o mundo íntimo do outro para ver se ele muda. Isso não é alegria. Essa forma jocosa de piadinhas, de anedotas, onde fica um alfinetando o outro, é o que o Cristo sempre falou, e está no Evangelho segundo o Espiritismo igualmente. De tantas alfinetadas, por final, acabam por ferir. Então, para que ficar alfinetando um ao outro? Não é esse o objetivo. O objetivo é que você crie uma alegria realmente efetiva. A própria concórdia, as esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior. A pessoa fala uma coisa e você fala, olha, com certeza Deus está guardando de você. Se a pessoa é ateu, fala de outra maneira. Com certeza sua consciência tem chances de migrar para os potenciais de fraternidade. Então temos que começar a usar os recursos que estão à nossa volta, os potenciais que estão à nossa volta, para apontar caminhos mais nobres para outras consciências que convivem conosco. E assim vamos estar agindo, né? Abrindo novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida. Você tem condição de melhorar a vida do outro. A pessoa abre o coração para você, conta uma série de situações, pede o seu conselho. E fulano, isso aí, ó, dá ruim, hein? Você tá numa situação muito difícil, vai dar ruim isso aí. Isso é melhorar a vida de alguém? Mas eu não sei o que falar. Bem-vindo ao treinamento. Ninguém nasce sabendo isso. Você tem que buscar, imaginar. Se fulano passou por um drama muito grave, o que eu poderia falar? Busca mensagens, se instrui sobre isso, busque informações, aprenda como melhorar a vida do outro com palavras mais nobres, justas e belas. Como o Cristo sempre deixou claro, faça do seu caminho um canteiro de amor e paz para todos que estão caminhando ao seu lado ou após você. Então, onde estivermos, é no local de trabalho, é no transporte, seja onde estivermos, em casa, especialmente em casa. Então, ele deixa claro todos esses recursos de agir ajudando, abrir, concórdia, esperança, promover novos horizontes, conhecimento superior, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Não é diferente para todos nós. É óbvio que vamos ter que desenvolver esses potenciais. Mas eu vou fazer isso aí, vai dar errado. É claro que vai dar errado. Você não sabe fazer. Então eu te dou um quadro cheio de várias tintas óleo aqui, óleo sobre tela. Vai pintar uma tela aqui maravilhosa. Pinta agora. Você já pintou alguma vez? Você estudou sobre pintura? Você treinou? Você ficou semanas e semanas, anos e anos pintando? Não? Então como é que você pode... É isso, você vai ter que treinar. Vai ter que desenvolver esses potenciais. Mas tem que estar ali, sujando a mão na tinta. Mexendo com químicos, tentando. Não ficou bom, refaz, faz de novo. Tenta, melhora, aprimora. E assim vai, mas não precisa ser pelo método tentativa e erro. Temos agora um guia e modelo. O Cristo é o guia e modelo. Então, procuremos as águas vivas da prece
para lenir, abrandar, aliviar o coração. Mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo. O que Emmanuel está querendo dizer aqui? Olha, vocês estão com um problema grave. Vocês gostam só de ficar na prece. Vocês não querem fazer mais nada. Vocês só querem ficar na prece. Ou fazer alguma coisa onde só você vai receber os recursos. Ah, vou trabalhar a beça, porque você vai receber um salário. Então, se não fosse pelo salário, você não estaria fazendo. Então, são verdades que nós temos que descobrir da nossa essência. Peraí, eu acho que meu sentimento lá dentro é isso mesmo. Eu não quero fazer nada que não tenha a ver com um benefício direto somente para mim. Uau, agora você descobriu que, como todas as pessoas na face da Terra, nós somos egoístas. E, por vezes, um egoísmo mórbido. Então, não adianta só fazer a prece. A prece vai abrandar, vai aliviar, vai te munir de recursos, de coragem, até vai ter um estímulo do nada, de boa vontade. Mas para quê? Para você acionar os seus sentimentos, trabalhar eles. Utilizar raciocínios e lógicas que direcione a sua conduta para o amor, para a bondade, para a fraternidade. E que você realmente faça os seus trabalhos, mesmo aqueles materiais, mas com sentimentos mais nobres, com propósitos mais nobres. Então, no processo e aperfeiçoamento de nós mesmos, o primeiro beneficiado em se auto-melhorar é você mesmo. Por consequência, todos que estão à sua volta vão receber de você um coração melhor. Trabalhos braçais que fizeram com mais carinho, com mais afinco, com mais zelo, com mais preocupação. Ah, fulano vai usar esse prato, ele vai usar esse prato em casa. Crianças vão comer nesse prato. Eu quero fazer ele com muito carinho. Vou fazer desenhos belos, alegres. Vou colocar até o fundo afastado da mesa para não grudar e, ao mesmo tempo, não perder calor, né, para a mesa rapidamente. Você se preocupa com tudo e com todos. É óbvio que você vai ser um gerador de recursos mais nobres para todos. Então, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes, e aí que está o susto, né? Ah, eu quero tanto trabalhar com Cristo. Eu quero tanto ser um trabalhador do Cristo. Eu vou dedicar minha vida ao Cristo. Sim, ele reclama. Ele realmente solicita, necessita de obreiros diligentes. O que é diligentes? Assíduos, persistentes, interessados e zelosos. A pessoa faz as coisas com zelo. A pessoa tem interesse realmente em fazer e fazer com amor, para ser útil e produtivo para todo o universo, para toda a galáxia. Ele quer que todos sejam beneficiados com o coração dele zeloso e amoroso. E ele quer ser persistente. Ele vai fazer a primeira vez, vai dar errado. Vai fazer a segunda, vai dar errado. Ele não vai parar até conseguir. Não vai parar até conseguir. E nenhuma das outras vezes que ele ficou tentando agir com mais carinho, com mais amor, fazer um trabalho melhor, nenhuma daquelas vezes aborreceu. Nenhuma daquelas vezes se tornou um trabalho enfadonho. Porque ele sabe que é uma perseguição de desenvolvimento. Ele está perseguindo se aprimorar, se modificar. Então, o obreiro diligente, ele está sempre se modificando, se melhorando, amando cada vez mais, desenvolvendo sabedoria para realmente não só fazer escolhas entre A e B, mas criar escolhas, criar rotas, onde a ação dele vai ser mais amorosa, vai ser genuinamente mais ligada com os seus princípios que ele esposa de amor, de bondade, de carinho. Para quê? Para a edificação do reino do Cristo em toda a terra. Então, o Cristo não vai construir, não vai implantar o reino de Deus na terra sozinho, porque já compreendemos isso, já conversamos milhões de vezes e vamos falar ainda mais uns bilhões de vezes. Sim, toda manifestação divina é por cooperação.
é por cooperação. E é lindo por ser em cooperação. Reclama diversos corações que amam em conjunto exercendo as funções e as atividades. Então é óbvio que a implantação do reino de Deus, ou seja, implantar o reino de amor nos corações de todos nós, aqui na Terra, reclama nossa atenção, reclama obreiros persistentes, diligentes, em agir, persistir. Eu amei, e não amei tanto assim não, devo amar mais um pouquinho. Mas eu não fiz isso assim não, tenho que fazer um pouco mais, com mais esforço, mais afinco. E assim vamos transformando os nossos destinos com a métrica da firmeza e constância, hoje e sempre.